Olá a todos novamente, meu nome é Osmar Saito. Dentro dessa disciplina de gerenciamento da produção, sou responsável pelas disciplinas de gestão da qualidade total, aos quais vocês já estão acompanhando, e também agora da disciplina de extensão universitária, como complemento a essa disciplina de gestão da qualidade total. Nesse vídeo, eu vou procurar agora explicar um pouco como vai funcionar essa disciplina, como que vão acontecer os acompanhamentos, né, qual que é a duração desse projeto, e quando que será a data final de entrega, né, desse projeto de extensão, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui minha tela para nós começarmos a conversar a respeito, então, desse projeto de extensão, tá? Vocês já devem estar vendo a minha tela, né? Tá? Então, vamos lá, né? O arcabouço teórico, né, que nós vamos estar buscando nesse projeto de extensão é exatamente a questão da satisfação de clientes, né? E aí, primeiramente, eu busco, né, dentro da ISO 9000, existem 8 princípios da qualidade que são o alicerce da norma, né? E dos alicerces, né, e talvez seja o mais importante, é o alicerce de foco no cliente. Esse princípio da gestão da qualidade, né, que ele é a base da ISO 9001, ele tem como princípio, esse oitavo princípio, que é a organização focada no cliente. Então, as organizações dependem de seus clientes, portanto, deverão entender as necessidades atuais e futuras, atender os requisitos e se esforçarem para exceder as expectativas de seus clientes, tá? Então, ou seja, então, para que uma empresa, né, ela tenha perenidade, sustentabilidade, né, a médio, curto e longo prazo, ela depende de seus clientes. E a dependência de seus clientes faz com que a gente necessite entender essas necessidades, né? Necessidades, expectativas e gerações internas dentro da empresa, obviamente, para poder atendê-las, ok? Tá? Então, o grande segredo, né, quando a gente fala em entendimento de cliente, é saber tudo aquilo que nós fazemos, né, e não é reconhecido pelo cliente como valor agregado, tudo aquilo que nós não fazemos e são reconhecidos pelo cliente como necessidade ou expectativa, né? E encontrar, obviamente, esse ponto de convergência, né? Onde nós vamos encontrar tudo aquilo que podemos fazer e que será, obviamente, reconhecido pelo cliente como valor agregado, tá? Então, dentro desse modelo, né, de satisfação de cliente, a gente traz aí o diagrama de Kano, né? O Kano é um dos grandes especialistas aí em satisfação de cliente, né? E o Kano ele desenhou esse modelo, né? Então esse modelo basicamente ele tem três pilares importantes, né? O primeiro pilar, né, que é o que o Kano chama de necessidades básicas, né? Que está nessa parte inferior, né, aqui do gráfico, né? Vocês percebem que esse gráfico, ele é um gráfico que ele traz a satisfação do cliente, né, na parte de cima, né, e a insatisfação do cliente na parte de baixo, né? E na linha horizontal, né, da esquerda para a direita, quanto mais eu caminho, eu vou aumentando a satisfação do meu cliente, né? Tá? Então, se a gente olhar essa linha das necessidades básicas, né, eu percebo o seguinte, né, que atendimento das necessidades básicas, ela não aumenta a satisfação do cliente, né? Então vocês percebem que essa linha aqui, né, ela não sobe verticalmente no gráfico, né? Mas essa linha, ela desce verticalmente para o gráfico em direção à insatisfação, né? Então quer dizer o que? Então quer dizer o quê? Quer dizer que atender às necessidades básicas de um determinado produto ou de um determinado serviço não aumenta a qualidade e a satisfação do teu cliente. Mas o não atendimento dessas necessidades básicas aumenta o nível de insatisfação, tá? Então esse é o primeiro grande pilar aí determinado pelo Kano. O segundo pilar determinado pelo Kano é essa reta que vocês estão vendo no meio do gráfico, né? Que é uma reta de desempenho, né? Então, o que quer dizer essa reta de desempenho, né? Quer dizer que quanto maior
o desempenho do meu produto ou do meu serviço, mais será a satisfação do meu cliente, né? Então, não significa que o meu cliente ele está insatisfeito com o meu produto ou com o meu serviço. Significa que quanto maior desempenho ele tiver, mais satisfeito o meu cliente ele vai ter, tá? E depois, o que a gente chama, né, de qualidades de encantamento do meu cliente. Aí sim, são aquelas características de qualidade que o meu produto ele tem, né, que são as características de excitação, né, que é aquele efeito wow, onde o cliente ele fica extremamente satisfeito com o meu produto ou com o meu serviço, tá? Então, o trabalho de vocês, né, dentro disso, vai ser, primeiro, desdobrar a qualidade, né, em relação a ouvir a voz do cliente, né, procurando entender quais são os atributos de qualidade reconhecidos pelo teu cliente como sendo básicos, né? Então, ou seja, são considerados qualificadores para o cliente, causam insatisfação se não estiverem presentes no produto, né? Mas não são capazes de gerar satisfação, né? Então, o cliente do seu produto ou do seu serviço, ele entende isso como uma obrigação da tua empresa em atender os requisitos básicos, né, desse produto ou desse serviço. Depois, os itens de desempenho, né? Então, quais são os atributos de valor do teu produto que tem impacto na satisfação dos clientes, né? Quanto maior, melhor, né? Então, são requisitos declarados, quantos considerados de qualidade unidirecional, né? E quais são os itens de encantamento, né? Aqueles que potencializam de uma maneira exponencial a satisfação dos nossos clientes, tá? E aqui uma explicação disso também, né? E um exemplo, e alguns exemplos, né? Então, as características básicas, né? Elas atendem a uma necessidade básica do teu cliente, né? E por isso o usuário assume que essa funcionalidade deverá estar presente. A tua empresa ela não vai ganhar nenhum ponto extra ao oferecer essa característica, mas se não estiver presente, seu cliente ficará muito insatisfeito. Um exemplo disso seria, por exemplo, né, a compra de um veículo novo cujo motor ou o rádio do veículo não estejam em condições de funcionamento, tá? Então, ou seja, o rádio ou o motor funcionar, né, é uma característica que o teu cliente entende como característica básica desse veículo, ok? Então não traz satisfação o fato desses itens funcionarem, né? Mas o fato desses itens não funcionarem adequadamente vão trazer insatisfação, né? Depois as características de desempenho que se caracterizam quanto mais melhor. Então ele atende a essa necessidade de desempenho. Quanto mais desse tipo de característica estiver presente, mais satisfeito seu cliente irá ficar. São conhecidas como características satisfatórias. Exemplo de mais, melhor, né, comuns em nosso dia a dia, por exemplo, a economia do carro, né? Então, quanto mais economia, quanto mais autonomia, né, ou quanto mais quilômetros que o teu cliente puder rodar sem precisar abastecer, ele vai ficar mais satisfeito com aquele produto, tá? E não é que o produto ele não esteja funcionando, né? Mas quanto mais ele funcionar, né, de uma maneira tendo um desempenho melhor para o teu cliente, nesse caso, né, é a questão da economia, né, é melhor para o teu cliente, né? Então, quando ele comparar dois produtos de mesma categoria, né, aquele produto que tem um desempenho melhor vai trazer mais satisfação. E depois as características de encantamento, né, que atendem a uma necessidade de encantamento prazerosa para o teu cliente. Essas características de um determinado produto ou serviço, eles vão promover o chamado fator wow, né? E deixam o cliente em estado de felicidade extrema. O problema na identificação desses fatores é que nem mesmo os clientes são capazes de expressar o que os encanta, porque eles não tiveram a experiência ainda, né? Principalmente em relação a alguma coisa que nunca foi ofertada, né? Por esse tipo de produto ou por esse tipo de serviço, mesmo analisando a concorrência. Então, exemplos de características encantadoras de um veículo novo. Então, por exemplo, a entrega na sua casa antes da data prevista, né?
Então, normalmente, você vai até a concessionária para retirar o veículo e, normalmente, via de regra, a data de entrega, normalmente, ela é postergada, né? Ele te entrega o veículo lavado de maneira impecável e, por exemplo, com vidro de champanhe gelado para você aproveitar, tá? Então, tudo isso são características, né, que o teu cliente não esperaria daquele produto ou daquele serviço, né? E que você oferecendo traz esse efeito de encantamento, tá bom? Então, dentro desse projeto, né, do, da extensão, né, nós vamos utilizar o diagrama do cano, né? Então, primeiro, né, nós vamos determinar uma determinada empresa, né, seja de produto ou seja de serviço, né? Nós vamos fazer um brainstorming, né, dentro dessa empresa para determinar quais são os atributos de valor, né? Classificar esses atributos de valor como item básico, item de desempenho ou item de encantamento, né? E aí nós vamos avaliar como que, né, cada um desses itens, né, estão classificados de acordo com a percepção dos nossos clientes, né? Então, o projeto de extensão, ele vai ter essas 6 etapas, né? Então, primeiro, né, em grupo, vocês vão definir qual que vai ser a empresa do estudo de caso, né? Então, novamente, seja de produto ou seja de serviço, né? Depois vocês vão elaborar e validar, junto com essa empresa, esses atributos de valor, né? Classificados de acordo com básicos, desempenho e encantamento, né? E o seu nível de atendimento na perspectiva da empresa, né? Se está ruim, regular, bom ou ótimo. Depois nós vamos elaborar e validar uma pesquisa com os clientes dessa empresa, né? Para posteriormente executar a pesquisa, coletar e tabular os dados, né? Em cada um dos atributos e a sua escala de valor. Só que agora, olhando na perspectiva dos clientes. Depois, juntamente com a empresa, analisar os dados coletados, né? Avaliar comparativamente os atributos de valor, né? Básicos, desempenho e encantamento, e identificar os principais gaps encontrados. Depois, definir os atributos de valor, né? Que a organização deve trabalhar, né? E um plano de ação para cada atributo de valor a ser trabalhado. E aí, nesse ponto, nós vamos utilizar mais uma ferramenta que vocês vão estar aprendendo na disciplina de gestão da qualidade total, que é o 5W mais 2Hs. Ok? Tá? E para isso vocês vão ter o período de setembro a novembro para realizar esse projeto, tá? E aqui eu coloco um pouco como que vai ser o acompanhamento desse projeto, tá? Então, no mês de setembro, né, meia hora antes da nossa disciplina de gestão da qualidade total, né? No dia 14 e no dia 28, nós vamos fazer um acompanhamento desse projeto. No dia 14, eu vou novamente explicar, tirar dúvidas que vocês tenham com relação ao projeto, né? E no dia 28 eu vou acompanhar o avanço, né? Do trabalho de vocês, ok? Então, novamente, dia 14, dia 28, né? Das 19 até as 19h30, né? Nós vamos ter esses 2 encontros online, meia hora antes da nossa disciplina de gestão da qualidade total. Tudo bem? Tá? No mês de outubro, nós vamos ter apenas um encontro, né? Que vai ser no dia 19, né? E esse encontro, ele vai acontecer um pouco depois da nossa aula. Aliás, ele vai acontecer um pouco depois da aula de gestão da qualidade total, né? Então ele vai acontecer das 21h30 até as 22 horas. Meia horinha de acompanhamento, né? Para que vocês também possam ter oportunidade de tirar eventualmente alguma dúvida. No mês de novembro, né? Estou colocando 2 dias para acompanhamento, no dia 9 de novembro, né? E no dia 23 de novembro. O dia 23 de novembro é mais para a gente fazer os últimos ajustes do projeto, né? Porque a entrega final do projeto já está definida para acontecer no dia 30 do 11, tá? Então, a apresentação do projeto, né? Vocês vão me enviar, né? Me enviar um arquivo, né? Um arquivo com os resultados dessa pesquisa. Então, quem foi a empresa pesquisada, né? Quais foram os atributos de valor,
como que foram separados esses atributos de valor, né? Os dados da pesquisa, quem foram os clientes pesquisados, qual foi o resultado disso, depois a análise, né? Dessa coleta dos dados, né? Identificação dos gaps e o plano de ação que a empresa definiu, né? Para justamente corrigir esses pontos. Tudo bem? Tá? E também esses encontros, né? Dia 9 e dia 23, ele vai acontecer também nesse horário, das 21h30 até as 22h. Tá bom? Tá? Qualquer dúvida, né? Que vocês queiram, né? Algum comentário, nós discutimos então no dia 14 de setembro, né? Onde nós vamos ter a oportunidade de, ao vivo, discutir um pouco melhor esse projeto de extensão, tá bom? Muito obrigado e nos vemos então no dia 14 de setembro, ok? Até logo.